TV Artilheiro. Boa noite a todos. Coletivo de imprensa pós-jogo de Ceará e Ituano. Boa noite, professor Guto Ferreira. A gente começa o ciclo de perguntas pelo repórter Samuel Conrado da Verdinha. Guto, boa noite. Eu queria saber de você como é que fica o Ceará agora neste retorno, né? A equipe, toda a esperança, a torcida veio ao estádio, 21 mil torcedores lotaram a Arena Castelão, empurraram a equipe e no final o Ceará estava vencendo até os 34 minutos do segundo tempo. O que foi que aconteceu com a equipe? As mudanças não deram certo? Faltou mesmo conexão no final do jogo para a equipe ir bem no final e também no primeiro tempo? A equipe estava meio desligada. Como é que fica a sua avaliação sobre o primeiro tempo em que o time não conseguiu finalizar, com boas oportunidades que o Eric conseguiu criar pela direita, o Bissoli também, mas faltou um pouco mais de pontaria para o Alvinegro no primeiro tempo também? Não conseguiu botar para dentro, né? Eu não consigo enxergar a equipe desligada, porque uma equipe desligada não cria as oportunidades que criou. O que a gente precisa avaliar é o porquê que a gente não conseguiu concretizar da maneira que a gente deveria as jogadas. A tomada de decisão no último terço ali, temos que avaliar se é questão de confiança, se é questão mental. Tem uma situação até que eu fui chamar a atenção do Eric, porque ele não bateu de perna esquerda. Ele falou: professor, na hora que eu fui engatar o chute de perna esquerda, a bola subiu e o cara vinha chegando. A minha única alternativa foi bater de direita, e o meu pé de apoio estava um pouco atrás, a bola subiu. Então tem isso também, né? Tem isso também. Olhando de fora, é uma situação que a gente quer sempre que ganhe. Tem as dificuldades do momento, né? Eu acho que nós pecamos sim, porque nós criamos muitas oportunidades no primeiro tempo e não fizemos um gol, né? Um gol importante, um gol de uma jogada de transição muito bem feita. Chegamos em alta velocidade, houve o rebote e a gente estava com presença de área para fazer. Tivemos muito perto de matar o jogo no segundo. Por capricho, a bola do Bissoli não entrou, né? E o time dele se atirou. A nossa equipe, houve uma queda, sim, de intensidade, de marcação, do controle de jogo que a gente tinha, mas ainda assim a gente controlava a equipe deles. E acabamos tomando um gol numa falha quando a gente tinha a bola, né? A gente tinha a bola e acabou perdendo a bola numa zona de risco. Mas difícil, é o jogo. É o jogo, a gente tem que estar preparado para o jogo. O menino acertou um belo chute, um chute em arco, quando a bola foge do goleiro, né? A curva foge do goleiro, a angulação do goleiro é mais difícil para essa bola, né? E acabamos que perdemos a situação dos 3 pontos que a gente tinha muito próxima, né? Mais alguns minutos a gente teria conquistado. Lamentar, podemos, né? Desanimar jamais, até porque são 18 rodadas ainda, né? E nós temos que olhar sempre o que a gente tem feito de bom, o que tem faltado, e isso a gente tem noção. E temos trabalhado forte para conseguir alcançar situações cada vez melhores. Hoje, infelizmente, não aconteceu. Aliás, os 2 últimos jogos, nós estivemos próximo de conseguir pontos importantes e perdemos aí 3 pontos nesses 2 últimos jogos aí, nessas condições. Assim como nós estamos oscilando nessa fase aí, daqui a pouco as coisas vão aprumar, pode ter certeza disso. A gente tem ciência do que tem faltado, né? Eu acho que não é coisa para expor aqui, mas a gente tem trabalhado muito e a gente vê a evolução. Boa noite, Guto. Luciana Silva, da Rede Monte de Comunicação. Guto, ainda naquele jogo do Mirassol, você foi perguntado a respeito da ausência do Pedrinho e do Eric Pulga, né? Porque eles não foram relacionados naquele jogo. Aí você questionou qual tinha sido o protagonismo deles no time, e falou sobre a questão de estruturação do time. E a minha pergunta é sobre o jogador Paulo Vitor, né? Qual tem sido o protagonismo dele no Ceará, com somente uma semana, né, no time, ele já ter sido escalado como titular,
E se depois do jogo de hoje você pretende mantê-lo nessa posição de titular? Por que não? Por que não? Você acha que ele fez um bom jogo hoje? Ué, mas se todos que fizeram um jogo razoável forem tirados do time, quem eu vou escalar? Hã? E que tipo de confiança eu vou passar para o meu grupo? Você está avaliando a estreia dele, ele saiu aplaudido pelo torcedor. O jogo de domingo lá em Caxias, ele foi muito bem de novo. E hoje ele teve algumas dificuldades, mas defensivamente ele foi tranquilo. Tá? Então, que avaliação vocês estão fazendo de que ele foi tão mal assim para ele ser sacado da equipe? E depois tem o seguinte, está sendo avaliado pequenos lances e os acréscimos e a velocidade na saída de bola, a facilidade na saída de bola que a equipe ganhou com a presença dele. A gente tem que analisar o jogo como um todo, não na individualidade só. O que o jogador acrescenta e o que o jogador não acrescenta. E ele tem acrescentado, sim. E se eu for tirar o jogador que teve um desempenho mediano, como é que nós vamos trabalhar quando a gente perde? Que time que eu vou escalar no jogo seguinte? Nós temos que estar sempre fortalecendo os jogadores. Se ele está jogando é porque algo ele vem acrescentando a mais que os outros. E vai seguir tendo, sim, a minha confiança, e tenho certeza que tem a confiança do torcedor. Mesmo alguns fazendo uma análise desta partida. Garanto que eles não fizeram essa análise nas outras duas partidas. E aí a gente tem que ter cuidado quando a gente começa a induzir, né, o desempenho do jogador e jogar o torcedor contra o jogador. Isso aí não vai ajudar em nada, gente. Não vai ajudar em nada. Só vai atrapalhar. E o torcedor tem que ter muita consciência disso. Que determinados comentários, se for feito dessa maneira, não vai nos ajudar. Então, torcedor, presta atenção em quem vocês estão ouvindo, que tipo de comentário que ele está fazendo. Se ele está com um comentário correto ou se ele está induzindo um desempenho, porque senão daqui a pouco nós não temos jogador para jogar. Né? Porque nós vamos oscilar. Até que a gente se firme, para a gente conquistar o que a gente precisa, nós vamos oscilar. Nós temos crescido e nós temos que passar confiança. Nós só vamos conseguir jogar o que todo mundo almeja com confiança. E nós estamos num processo. Num processo onde, está vencendo um mês. Tudo bem, um mês que nós não paramos de jogar. Nós não paramos de jogar. E quando nós tivemos a semana cheia, nós tivemos melhoras acentuadas. Isso é trabalho. Boa noite, Guto. Raíza Martins, do Globo Esporte. Gostaria de saber se você pode fazer uma avaliação individual do Kleber, né? Um atleta que você já trabalhou, passou muito tempo ausente, tive a oportunidade ali de conversar com ele no pós-jogo. E como é que você trabalhou essa retomada de confiança dele para que ele estivesse apto a entrar nessa partida de hoje? Se você avalia que ele fez, dentro da proposta de jogo, boas movimentações de acordo ali com o que dava para ser feito nessa reta final da partida. O Kleber surpreendeu. Eu não esperava ele com 8 meses parado, que ele chegasse na condição que ele chegou. Ele surpreendeu positivamente. Por isso que, num tempo tão rápido, a gente já passou a utilizá-lo. Primeiro, porque é um jogador que tem uma estatura grande, que é difícil de ser marcado, e um jogador que tem um poderio de luta muito grande. Ele vinha fazendo treinos muito bons, né? E surpreendeu essa semana ainda mais. Mas ainda não tem ritmo para 90 minutos. Ainda tem um jogo que está aquém de quando ele foi punido no final do ano. Tá? Ainda precisa evoluir muito, mas só tem uma maneira de evoluir: treinando e ganhando oportunidade de jogar. Treinando forte e ganhando oportunidade de entrar esses minutos. Talvez, num detalhe ou outro, ele chegou a finalizar um cabeceio mais equilibrado, talvez ele tivesse até feito o gol. Né?
prendeu algumas bolas importantes, lutou defensivamente, roubando bolas, porque ele não se limitou só a atacar, né? E isso é muito importante no momento que a nossa equipe está, né? Que a gente tenha jogadores que consigam atacar e marcar todos, porque um compensa o estágio do outro. A equipe vem numa evolução, vem numa melhoria de intensidade de jogo. E nós dependemos de algumas características para estabilizar o poder de jogo dentro da partida. Senão a bola bate e volta, bate e volta, bate e volta, né? Porque nós não podemos, nesse momento, buscando resultados, buscando vitórias o tempo todo, jogar só em transição. Senão, daqui a pouco, nosso time, o adversário vem aqui, nos dá a bola e nós vamos fazer o quê com a bola? Se nós só jogamos em transição, eles botam... Aí eles vão jogar em transição com a gente e nós vamos ter problema. Então, nós temos que ter proposição de jogo. E quando o adversário sobe, nós temos que ter retenção de bola para que a nossa defesa descanse e o nosso meio possa jogar. Então, é isso que a gente vem buscando. Jogadores que consigam manter posse para que a gente possa respirar e controlar mais o adversário e ser agressivo. E nós estamos tentando equilibrar essa situação com o ataque. Então, a gente não tem... faltou um pouco de força ofensiva também no 1 contra 1. Pela condição dos jogadores de rompimento, linha de defesa, da última linha de defesa. Mas o Pulga, o Pedrinho, são jogadores bastante leves, com dificuldade no corpo a corpo. Já jogando fora de casa, por si só, a tendência do adversário subir, e aí o jogo de transição fica mais efetivo, né? Porque aí o adversário está saindo na obrigação. E aí nós temos que defender bem e temos que ter um time rápido. Então, são situações que a gente tem que estar pensando o tempo todo para montar a melhor estratégia. E mesmo fora de casa, se o adversário nos pressiona, nós temos que ter jogadores que briguem pela bola e segurem a bola na frente. Por isso que nos 2 jogos fora de casa, dos 3, nós utilizamos jogadores... Nos 3, né? Porque no primeiro tinha o Vitor Gabriel também. Jogador grande que pudesse segurar a bola para desafogar a defesa. Senão o adversário vem para cima da gente e vai massacrar a gente, né? Vai subir toda a marcação, a linha de marcação, pressionando, e se a gente não conseguir sair com qualidade, vão nos amassar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Ok? Foi para você, né? Desculpe. Guto, aqui, Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E, Guto, a gente observou, principalmente quando o Ceará fez um bom primeiro tempo, uma sinergia da torcida com os jogadores, né? Ficavam apoiando. E quando o Clebão entrou, acho que foi o ápice desse momento, né? O Clebão entrou, ele foi aplaudido, cada lance que ele fazia, ele, enfim, era muito comemorado. Mas quando o Ceará sofreu o gol, a gente observou, pelo menos eu observei, vou colocar aqui minha opinião pessoal, uma diminuição desse apoio. O Ceará, a torcida pressionou mais do que de fato conseguiu apoiar o Ceará. Até quando o goleiro Bruno tentava colocar a bola em jogo, o Ceará muitas vezes, a torcida do Ceará muitas vezes falava rápido, acelera, e isso eu sentia que talvez mexesse um pouquinho até no ânimo do atleta, que é complicado, né? Essa pressão toda. E eu queria falar, Guto, o seguinte: como é que você vai manter essa sinergia, esse apoio da torcida do Ceará? Hoje a gente teve 21 mil pessoas. E mesmo com horário, mesmo que fale, o horário é horrível, o que for, 21 mil pessoas é um público muito ruim para o Ceará. Geralmente o Ceará consegue botar muito mais gente do que isso. Como é que vai manter, na verdade nem manter, é conseguir melhorar essa sinergia com a torcida, tanto trazer esse apoio com a situação que o Ceará se coloca hoje, como também melhorar esse público para o Castelão? Resultado. Resultado, é a busca do resultado. É seguir com convicção no que nós estamos fazendo, passando apoio aos jogadores, né? Trabalhando, e essas dificuldades também vão maturar o jogador. O jogador é ciente que ele tem que trazer o torcedor para o nosso lado.
E uma coisa que o torcedor não tem reclamado é empenho. Que eu acho que todos os jogos que a gente tem feito dentro e fora de casa tem tido uma entrega muito grande, de todos. De todos. Quem vai para dentro do campo tem se entregado muito. Isso o torcedor tem visto. Com certeza, essa questão dessa quebra naquele momento é a frustração. E eu tenho certeza que ele vai para casa, né? Essa frustração ela vai passar ou vai aliviar um pouco, né? Porque a frustração é uma emoção momentânea, né? Daqui a pouco vem de novo a tranquilidade, o equilíbrio, o torcedor respira fundo e fala, não, eu não vou desistir da minha paixão. Como nós não vamos desistir de buscar aquilo que nós estamos buscando, em hipótese alguma, né? E nós vamos acreditar e seguir trabalhando firme e forte. E é com esse recado, né, que eu passo. Que o torcedor não desista da gente, porque nós não vamos desistir de buscar o acesso que nós acreditamos sim. Sim. Boa noite, Guto. Danilo Queiroz do Futebolês. Prazer novamente falar com você. Gostei que você chegou cumprimentando com boa noite, normalmente, porque acho que o resultado é uma questão, mas né, a boa política e a questão de que... Respeito. O respeito e que é importante estar bem de saúde, né? Que eu acredito Exatamente. que é o caso. Guto, queria que você falasse sobre as contratações. O Ceará já confirmou oficialmente, né, a contratação do Breno. Também traz o jogador que você conhece bastante, o Saulo Mineiro, que retorna à equipe do Ceará. Não sei se você pode falar do Barleta, porque ainda está em negociação, mas pelo menos desses dois, Breno e Saulo Mineiro, o que é que eles acrescentam, como é que você observa aí esse momento aí de mercado, que está perto de fechar na quarta-feira, e o Ceará contratando ainda esses reforços? O Breno é um volante com bom poder de marcação e que acrescenta construção. Poder de construção, dinâmica, velocidade e poder de construção. Que é isso que a gente busca, né? Ter opções que tenham esse perfil. Saulo é um jogador com característica física, tamanho e força. Espero que ele esteja num momento físico bom, para que a gente tenha um aproveitamento rápido dele. Porque todo mundo sabe que ele é um jogador de muita entrega, muita luta, e que fisicamente, se ele estiver bem, ele vai trazer muito trabalho para qualquer defesa, né? E espero que ele chegue, porque ele quis vir para o Ceará. E isso é muito importante. Ele tem o carinho do torcedor. Aqui foi o clube que ele decolou. Então, eu tenho certeza, saiu em alta. Eu tenho certeza que ele vai chegar, vai ser acarinhado pelo torcedor, vai ser abraçado pelo torcedor e vai nos trazer alegrias e que a gente possa utilizá-lo da melhor maneira possível, acrescentando algumas coisas que têm nos faltado. Boa noite, Guto. Mário Kempis, do Vlog do Kempis. Prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Queria dar os parabéns pelos 100 jogos. Seria bom se fosse Obrigado. num Se jogo, fosse uma vitória, seria muito melhor. Seria espetacular. Mas, querendo ou não, 100 jogos num clube é algo mágico. Parabéns por isso. Queria que você pudesse falar, acho que muitos torcedores estão perguntando aqui também, sobre 3 assuntos, mas é bem rapidinho mesmo. Por que você tirou o Eric? Essa dúvida que ficou em muitas pessoas, se ele estava machucado ou se foi uma opção mesmo. Você falou aí do Kleber, que estava 8 meses, mas ele demonstrou empenho nos treinos e tal. Orejuela e Sidney, por que esses 2 jogadores você ainda não contou com ele dentro de campo? Obrigado, Couto. Orejuela, agora o Varley tomou o 3º cartão, né? E tendência de utilização dele. Orejuela não tinha assumido a condição porque o crescimento do Varley foi inegável. E aí você vai construindo situações que tem momentos que você deve trocar, até para poupar, tal. Mas o Varley vinha suportando e vinha dando consistência à nossa defesa.
Então, você mexer numa peça que está acrescentando, simplesmente por mexer, não é o ideal, né? Agora o Orejuela vai ter a oportunidade dele e vamos torcer para que ele jogue o futebol que ele tem capacidade, para que possa a gente ter mais opções boas. E o Sidney está chegando no ponto de começar a ser aproveitado também. Amanhã ele deve fazer um coletivo longo, porque nem coletivo a gente teve oportunidade de fazer. O Sidney vem de uma parada de férias, né? Chegou comigo praticamente. Não. 3 semanas. 3 semanas. Então, agora ele vai passar a ter a oportunidade de estar no meio, né? Porque botar o cara também, simplesmente por botar, numa função que é extremamente de risco, de segurança, né? Sem o cara estar no melhor dele, sendo que a temporada da Europa é diferente da temporada do Brasil, primeiro você tem que colocar ele numa condição boa. E aí ganhando ritmo, né, para você poder colocar ele e tomar conta. Essa é a busca, né? A gente tem sempre que agir com coerência, né? E é o que a gente tem procurado sempre. Pode ter certeza que a gente debate muito todas as situações para tentar escalar sempre o melhor, né? E a gente sabe jogadores que têm maturidade para assumir responsabilidades e aqueles que precisam estar num protagonismo secundário, numa coadjuvância, porque se você der o protagonismo, ele não vai sustentar, né? Mas são importantes e daqui a pouco faz uma jogada, faz um lance, defende bem, traz um certo equilíbrio para o conjunto. E a busca é sempre essa. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Tinha mais um? Desculpe. Repete a pergunta, por favor. Sim. Naquele momento, era a busca do tudo ou nada já. Nós tiramos ele com 44. E aí nós tentamos, com 2 centroavantes ali, achar um cruzamento, alguma coisa que pudesse nos proporcionar um lance, ou até uma bola parada que pudesse nos proporcionar um lance de gol, né? É mais isso aí. Muito obrigado Às vezes a todos. nós temos que ir para essa condição. Muito obrigado a todos. Boa noite. Oi? Às vezes. Com esse grupo, não. Não, é que esses precisam. Então, na realidade, não é. TV Artilheiro.